E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Leandro, recebendo vocês para começarmos juntos aqui mais uma leitura que será feita com tarô e baralho cigano. E a gente vai falar de vida amorosa. O que vem para você no amor é a pergunta que eu vou te responder. Independente de qual seja a sua situação, vai ter mensagem para você. Se você está vivendo um relacionamento ou não, se você tem um caso, um pretendente, se você é a pessoa solteira, tentando saber se vem alguém nos seus caminhos, então vai ter mensagem aqui. A leitura é coletiva, dentro da sua individualidade você vai sentir o quanto ressoa, o quanto você vai sentir as cartas conversando com você, dentro da sua opção escolhida. E quais são as opções para o nosso trabalho de hoje? A primeira, jaspe vermelho, a segunda, ágata azul. A pedrinha que vai te representar na mesa junto com as cartas. Então a sua intuição vai te conduzir. Pausa o vídeo caso sinta necessidade. Para quem já se definiu por aí, vamos começar. Se inscreve, ativa o sino, deixa o seu like, trazendo aquela energia positiva na abertura dos trabalhos, tá? Então, vamos lá. Opção 1, jaspe vermelho. Previsões amorosas, né? Já virou uma carta aqui. Vamos compreendê-la como parte do jogo. Virou enforcado ali. Para começo de conversa, né? E eu vou fazer a abertura normalmente, considerando esse enforcado como uma carta extra, tá? Então é o seguinte, ó. Além do enforcado, o que virou saindo das mãos de verdade, né? A Imperatriz, a Torre, e nós temos aqui o Sol também, ó, o casal ali bem de boa, né? Então é o seguinte, esse enforcado que virou aqui, com o tarô querendo conversar, querendo assunto, né? Antes mesmo de ser tirado, mostra o que talvez seja o seu momento aí, né? Na vida amorosa, as coisas meio paradas aí, né? O enforcado é isso. Aqui não está acontecendo movimentação, tudo está parecendo parado demais, parece que não tem nada para você, né? Mas isso aqui geralmente é um mecanismo da vida, para te botar para pensar, porque alguma reflexão te cabe aí, quanto ao seu momento, por que você está vivendo essa circunstância, o que a vida está pedindo atenção, sabe, para você resolver agora. Tem muita gente que fica só pensando na vida amorosa, em quem quer ter junto, e aí um monte de sujeira vai sendo jogada para baixo do tapete, não quer resolver a vida com o que tem para resolver, né? E aí fica uma energia muito ruim mesmo, né? Então o enforcado geralmente, como a gente está aqui abordando vida amorosa, ele traz essa energia inicial para você, as coisas um pouco paradas agora, mas tem essa condição de você precisar alcançar um ponto de vista diferente sobre a vida, perceber o que está te acontecendo, que precisa ser resolvido. Então assim, dá conta do que você tem que dar agora, sabe? Porque eu vejo essa fase passando, tá? De repente você se identifica, você se reconhece muito aqui. Realmente, Leandro, estagnação na vida amorosa, não tá rolando, não tem procura, e o negócio tá empacado mesmo. Então, né, é um momento aí onde a vida te coloca nessa posição, exatamente para você buscar um ângulo diferente, encontrar ou identificar novos pontos de vista, perceber o que está acontecendo, compreender os seus problemas, o que você tem que resolver e está deixando para lá, sabe? Isso é uma fase. Então é importante que você dê conta do que precisa dar agora, porque na sequência a gente já percebe boas previsões para você. Olha, a Imperatriz é uma energia de manifestação, uma energia expressiva, envolvendo inclusive a expressão dos próprios sentimentos, sabe? Oportunidade para viver aqui. É uma energia de fertilidade, de crescimento, de comunicação, sabe? Então, para quem está solteiro, por exemplo, a Imperatriz claramente informa uma situação aqui de alguém no seu caminho, tá? Você que está numa dificuldade com alguém aí, então assim, um impasse, né, na relação, às vezes, e a coisa ficando nesse pé aqui, porque está precisando alcançar uma ideia diferente, um ponto de vista diferente a respeito do que aconteceu, daquela confusão, daquela briga, né? Às vezes com cada um tentando argumentar do seu próprio lado e tentando ter razão sobre o outro. Então pode ser um momento aí de ressignificar as coisas para facilitar
a conversa também, né? A previsão é positiva, tanto para pessoas solteiras, quanto para pessoas enroscadas aí, né? Enroladas, tem um desenrolar aqui, né? A Imperatriz, ela vem falar na mesa sobre oportunidade, sobre, sabe, energia que se manifesta, coisa que sai dessa estagnação do enforcado e gera aqui um espaço para conversar, mais expressão. A Imperatriz tem muito a ver com a ideia de colheita, daquilo que a gente pode ter chance de viver e experiências transformadoras, tá? Eu vejo a Torre cumprindo um papel aqui, junto com esses arcanos, tá? A Imperatriz e o Sol, de muita intensidade. A Torre é um arcano do tarô que traz uma energia muito ativa para os caminhos, sabe? Da coisa acontecendo com intensidade, um arcano de ressignificar a vida, de reformulação. Então a gente percebe uma energia forte de mudança acontecendo aqui, tá? Mas que envolve também uma revisão de valores, repensar talvez algumas expectativas, né? Por que de repente caiu nesse enforcado aqui? Porque às vezes é uma necessidade do ego de viver uma relação de uma determinada forma como se planejou. E de repente dessa forma exatamente não dá, mas dá de outro jeito. Então se percebe isso, flexibiliza isso e aí a coisa desenvolve, ó. A Imperatriz. As coisas podem ser reformuladas na Torre, né? A partir do momento onde a gente consegue fazer cair por terra o que precisa, onde a gente tem um desprendimento das ilusões para ficar com as bases verdadeiras. E aí o Sol representa você ao lado de alguém, tá? A partir do momento onde a gente percebe que te cabe um trabalho interno aqui também de repensar algumas coisas, né? Às vezes a gente fica achando que está tudo assim, mas é porque a gente está causando isso na vida também. Poxa, a coisa não vai, mas esse é um detalhe, né, que o tarot te ajuda a perceber. Às vezes a vida fica assim e a gente fica se enxergando muito como vítima, né? Poxa, eu não tenho chance, eu não tenho oportunidade, meu relacionamento não dá certo. Mas pouca gente se propõe a pensar que causou isso na própria vida, né? Às vezes teimando em situações que funcionam muito pouco, né? E fica insistindo ali onde não dá, do jeito como não dá, uma necessidade do ego de querer viver as coisas conforme a própria vontade manda, não sabendo flexibilizar, não se permitindo a fluir como a coisa pode ser, sabe? Então quando a gente sai de um papel de se vitimizar aqui e compreende, né, que o que está acontecendo na vida foi porque é uma consequência dos nossos próprios atos ou consequência do que nós permitimos que acontecesse, e a gente trabalha para mudar isso, a gente se coça daqui, então eu vejo muito desenvolver, tá? Então tem assim um trabalho interno para você, né? Cuidado, né? Não se faça de coitada, de coitado, de vítima, porque o outro, porque a pessoa isso, porque a pessoa aquilo, porque é tudo culpa do outro. Isso não vai ajudar. Agora, não vai dar uma energia. Se você sacudir isso aqui, ó, a gente percebe realmente a Torre com esse sentido que muita gente tem medo, né, do arcano da Torre, porque é o caos, é a destruição, mas é também a reconstrução, tá? Onde cai por terra tudo que é ilusório e fica uma base verdadeira. E aí, junto com a Imperatriz, que é oportunidade de viver algo verdadeiro, porque o Sol é verdade, o Sol é luz, é transparência, esclarecimentos, tá? Então a gente vê, inclusive, se você vive esse tipo de energia com alguém agora, né, de dificuldade, de compreensão, de diálogo na Torre, a gente vê tudo se esclarecer no Sol, né? Para quem brigou, se teve confusão, o Sol é um desfecho positivo, tá? E um espaço de conversa que falta acontece na força expressiva da Imperatriz. E esse arcano que virou nas mãos, então, ele dá aqui uma informação importante, né, sobre flexibilizar, tá? Isso significa fazer concessões, rever expectativas, a coisa pode ter mais de uma forma de funcionar, então desapegar do ego, né? Tudo como o ego exatamente quer, para fluir conforme as circunstâncias. Tem muito disso aqui, tanto para a sequência de uma relação, quanto para você que está solteira, solteiro, para conseguir ter uma conexão com alguém. Porque tem aqui a mensagem de alguém nos seus caminhos, de oportunidade de viver o amor, da vida sendo transformada, tá? E aí, né, você rever
talvez essa parte interna, muito do que você pode esperar de alguém. Talvez o erro seja esse, o que se fica esperando de alguém, as expectativas que se fica criando, e aí depois na realidade acontece diferente. O que acontece? A gente se frustra, achando que deu tudo errado, mas não, o problema não está no desenvolvimento da vida, está nos castelos de areia que a gente fica elaborando demais, né? Então, pé no chão para viver o que se apresenta, e aqui a gente tem bons caminhos. Vamos ver os arcanos menores. Vindo para você um As de Copas, na energia da Imperatriz. Então a Imperatriz, que é um arcano de expressão, de crescimento, de oportunidade, como eu falei para você, se combinando com a carta que é propriamente o arcano do amor dentro dos menores, o As de Copas, tá? O As representa uma novidade, um início, um caminho que se abre, um recomeço. Então nós estamos falando disso, de você poder recomeçar no amor, de ter um novo momento dentro da sua relação, ou de você conhecer alguém mesmo, tá? Um novo amor, né? Para quem busca, o As de Copas é bem essa cara mesmo, de um novo amor, ainda mais junto com a Imperatriz, como eu falei, que é manifestação, essa energia se manifestando na sua vida, tá? Aí, de repente, pode ter gente que fica com uma dúvida assim: ah, Leandro, mas como eu vou saber se é um recomeço da minha relação, se é um novo amor? Viva para saber, percebe o que vai se desenhando a você. Não espera que o tarô desenhe todo o seu futuro, porque o tarô não existe para isso, tá? O tarô, como ferramenta oracular, existe para te orientar pela vida, né? Um aconselhamento oracular, um auxílio que a gente tem aqui para alcançar mais de uma visão dos caminhos, as energias que estão aí, né? Tem gente que quer todos os detalhes, como vai ser, quando vai ser, o que as pessoas vão fazer, quanto tempo leva, como é que vai ser exatamente. Não fica nessa, tá? De querer que um tarô decrete o seu futuro, afirme o seu futuro, porque o futuro ainda não existe, o que não existe não pode ser afirmado. Um oráculo nos revela tendências, né? Te ajuda a perceber qual é a energia do seu campo afetivo no momento. Então, são essas circunstâncias vibrando. A gente está falando de oportunidades, tá? Exatamente o que vai ser, se é o ex que volta, se é um novo amor, viva para saber, mas você está diante dessas perspectivas, tudo bem? Claro que o tarô pode estar conectando para você dentro do que você mais deseja também, ok? Então há pessoas que estão numa grande vontade, né, de uma nova chance com quem se gostaria de ter ao lado, as coisas que não vão muito bem. E a gente viu o caminho para esclarecimentos, experiência podendo ser ressignificada, com a necessidade de repensar algumas coisas, né? De desenvolver um novo olhar aí, sair de vitimização, né? Eu sou o coitado, o outro é o culpado, é sempre assim, né? Sempre a gente é o coitado e o outro é o culpado, nunca a culpa é nossa, a gente está sempre passando a batata para alguém na vida, não é assim? Mas tem hora que a batata é nossa mesmo, né? Então é sobre absorver isso também, tá? E para pessoas solteiras, você que está aí sem alguém em vista, sem uma perspectiva, ó, isso daqui é muito sobre oportunidade, né? Agora, é aquilo, né? Se a pessoa fica só dentro de casa assistindo tarô e não tenta conversar com ninguém, vai ter um novo amor de onde? É sobre dar um movimento na vida também para conectar essa circunstância, né? A gente sempre fazer aí a própria parte. Vem uma rainha de espadas na vibração aqui da torre, que é essa energia mais ativa, né, que eu falei, de experiências sendo ressignificadas. A torre que vem trazer uma mensagem muito forte de reformulação para a sua vida amorosa. Ou seja, tem uma mensagem forte aqui de as coisas não ficarem como estão. Tem mudança importante para acontecer. E aí a gente pega o teor dessas mudanças, né? Com o Sol, com a Imperatriz, com o As de Copas, é para melhor. Tá? Mas a gente viu, né? Lição de casa, parte que cabe aqui, repensar, mudar ponto de vista, né? Repensar expectativas, rever posicionamento, sair de um papel de vítima e o outro é sempre o culpado, né? Tem essa parte interna aqui, que a carta extra que abriu na mão, né? Veio nos revelar, tá? E a Rainha de Espadas é muito importante aqui, nesse processo da torre, porque
fala sobre uma necessidade sua, tá? Aqui é o tarô colocando bastante de um aconselhamento para você. Ter calma diante dessa energia da torre que está reformulando. A torre passa muito da sensação de a gente não conseguir controlar o que acontece, tá? Porque realmente é a energia da vida atuando, é uma força espiritual muito ativa. A torre, que inclusive recebe o nome da casa de Deus. Se você pega um tarô tradicional lá de Marsella, né, os baralhos que apontam mais para a linha clássica, não vai estar escrito a torre, está escrito a casa de Deus. Ou seja, é essa energia botando ordem, corrigindo os caminhos, tá? Então fica frio aí, tá? Diante dessa energia, confiando na vida, no que está sendo gerado. Porque, volto a dizer, Imperatriz, As de Copas, Sol, tem coisa muito boa desenvolvendo aí, tá? E a Rainha de Ouros, que é muito interessante, mais uma rainha, né? Então aqui no jogo, e a Rainha de Ouros é muito sobre aquilo que a gente conquista e pode manter como conquista também. Então é manutenção de conquista ou uma nova conquista, né? Para quem, vamos lá, casos diferentes, né? Porque eu falei que a leitura é para todo mundo, independente se você está numa relação ou não está, é a mensagem que você está tendo aqui comigo. Então vamos separar um pouco as bolas nesse momento, né? Para quem está em um relacionamento, mas a coisa está difícil, teve briga e tal, tá vibrando muito dessa energia da torre, porque tem muito dessa parada do enforcado aqui também, de cada um com seus próprios argumentos e, sabe, sem a gente perceber, a gente fica travando a vida também, né? Então, tem uma necessidade de perceber outros ângulos da situação, de se reposicionar para permitir uma fluidez aí, vencer essa energia, né? Aí pode ter uma preocupação sua, porque de repente houve uma briga, uma discussão, né, que é exatamente muito da vibração dessa torre, e você está percebendo a pessoa fria com você. A Rainha de Espadas representa muito disso. Independente se for homem ou mulher, a gente está pegando aqui a vibração do arcano, tá? E a Rainha de Espadas é um arcano que fala de uma frieza, de quem não está demonstrando emoções. Então, talvez isso esteja acontecendo com você e te preocupando. Você começando a imaginar se a pessoa não está desistindo, se o sentimento acabou. E não, tem sentimento aí. O As de Copas aponta para um recomeço, para um novo momento na relação, onde pela conversa as coisas se ajeitam, a expressão de afeto que está ali na Imperatriz, né? E o Sol representa, né? Então, essa conquista pela qual se quer prezar, que é a Rainha de Ouros. Tá? Então, aqui o sentido da manutenção da conquista, né? O cuidado, preservar o que tem uma importância, sabe? Então, para você que está aqui, poxa, será que a pessoa está pensando em mim, ainda gosta? Então, sim e sim, está pensando e ainda gosta e não desistiu. É só um momento aí que, sabe, de repente a comunicação pode ter falhado, porque o enforcado é muito disso, né? De uma falha de comunicação mesmo. Mas o arcano imediato, você viu, né? Sendo aberto na mesa lá no comecinho da leitura, já foi a Imperatriz, que é essa comunicação restabelecida, né? E a confusão esclarecida aqui, né? Na torre com o sol que veio depois, certo? Então tudo isso, né? Para quem tá numa relação, tá num enrosco com alguém, o negócio tá indo aí meio esquisito e tal, tem um desenvolvimento positivo então na sua previsão, tá? Para pessoas solteiras, né, então a gente tem a vida aqui sendo reformulada e a torre com essa energia ativa, sabe, de trazer transformações junto com a rainha. Aqui, essa rainha pede para você muita atenção aos movimentos da vida agora. Por quê? Porque tem oportunidade que está na Imperatriz de um novo amor, que vai representar algo muito bom para você. E aí, no seu caso, essa Rainha de Ouros fala de uma nova conquista, de um novo amor, onde você sai dessa situação de ficar aqui vendo navios, né? Então, é isso para você. Para coroar, eu ainda vou abrir o baralho cigano, tá? Se a gente parasse só no tarô, fala sério, se já não tava sucesso, né? Toda essa mensagem que eu passei para você. Mas eu ainda vou abrir o baralho cigano também. Você tá curtindo? Já deixou o seu likezinho aí? Se ainda não,
Fortalece. Ó, então, aqui a gente tem as nuvens, que é esse cenário meio nebuloso, no qual você vive, né? Refletindo muito dessa energia parada do enforcado, que está aqui, né? Mas olha, tem um florescimento aí, tem sentimentos para serem experimentados, é um momento desafiador, a montanha está aqui, mas o que está bloqueado se abre, então a montanha como essa grande barreira nos seus caminhos amorosos agora, né? Você vencendo esse momento desafiador, os caminhos se abrindo, tá? E essa carta dos caminhos, inclusive, ela vem passar a mensagem de que muita gente aqui, passando por essa leitura, não está dependendo de uma coisa só, sabe? Então, aquela dúvida que eu falei, que pode ser uma sua, Leandro, mas o que que representa? É recomeço com quem eu já estava ou é um novo amor? Essa carta dos caminhos pode representar as duas coisas. E você precisando tomar decisão. E agora? Aí é sobre você ouvir o seu coração. O que que você quer de verdade? É tentar salvar uma relação? Ou é passar a borracha nisso e recomeçar e escrever uma nova história e conhecer alguém? As duas situações se apresentando a você. Aí vai daquilo que você sente querer. O que que eu falo para as pessoas nessa hora, né? Nas consultas, tem gente que às vezes vem para saber de vida amorosa e vem perguntando sobre um ex e sobre um pretendente. Aí às vezes as cartas mostram caminhos para as duas situações, com as duas pessoas. E aí eu falo exatamente isso, depende do que a pessoa quer. Se ela está perguntando sobre o ex, é porque ainda tem um sentimento ali. Então pode significar que não seja a hora de tentar algo novo. Por quê? Como é que você vai se envolver com uma pessoa diferente e ainda uma pessoa nova pensando no velho, né? Aí você vai misturar as bolas e muitas vezes vai dar errado por isso, porque a sua energia não está íntegra para viver algo novo. Você pode cair numa energia de comparação, ficar meio ali em cima do muro, sabe? Então assim, se tem alguma coisa aí no seu sentimento que aponta para um ex, para tentar salvar uma relação, tenta ir por aí antes de se propor a viver algo novo, né? Agora, não quero saber, o ex já era, virou assombração na minha vida, não quero nem ver, o que eu quero é poder, sabe, escrever uma história diferente, pegar uma nova trilha, então tá aqui, certo? Os caminhos se abrem para aquilo que você pretende viver. Só que, para quem não sabe o que quer viver, pode ser um pouco mais difícil, né? Você tem que tomar as suas decisões. Não espere que o tarô decida por você, e nem o baralho cigano. As nossas decisões pertencem a cada um de nós, certo? E a gente tem a chave, que eu identifico aqui com uma carta que está fechando a sua leitura. Porque a chave é uma carta de solução, sabe? Então olha que forte a mensagem do baralho cigano. Um momento meio nebuloso mesmo, né? De angústia, de uma tristeza que você pode ter, porque são coisas mal resolvidas, sabe? O que te gerou aí um impacto emocional, uma ansiedade porque você está com um problema com alguém e não consegue resolver, sabe? Só que pensa que nuvens são passageiras também, né? Então é uma turbulência que vem aqui, que confunde os seus pensamentos, que abala a sua parte emocional, mas que passa, né? Não é problema definitivo que essa carta informa, é situação passageira. A carta das flores que vem depois já mostra o quanto essa energia vai suavizar. As flores trazem essa suavidade, essa leveza que pode estar faltando agora. Por quê? Porque você está no momento desafiador mesmo. A montanha aqui não me deixa mentir, né? Então, é a situação às vezes por onde você está ali buscando uma passagem e não está conseguindo passar. Por quê? Essa barreira na sua frente, mas você vai vencer essa energia, olha os caminhos sendo abertos, né? E o que precisa ser resolvido, o que está pendente de uma resolução, se resolvendo com a chave, tá? Então, você tem boas perspectivas, né? Lembra só da parte que te cabe, né? Cuidado para não se colocar no papel sempre do coitado ou da coitada em relação a tudo que aconteceu. Seja mais você, tá? Traga o seu próprio poder para suas mãos de volta, caso você tenha transferido isso para alguém, certo? Procure rever as suas expectativas, encontre um novo olhar para a vida aqui, porque eu vejo, sabe, esse movimento interno destravar muita coisa aí também, né? E aí a gente vê o que está parado, onde falta oportunidade, acontecendo, conforme todo o desenvolvimento aqui
da leitura que você ganhou, tá? Então, esse foi o trabalho hoje feito para você que participou comigo no Jaspe Vermelho. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino. Mais informações sobre o meu trabalho aqui na descrição. Confere, tá? Você que está precisando saber mais, né? Está precisando aí de alguma informação na sua energia, quer estudar comigo, rede vizinha, tudo aí abaixo para você, ok? Maravilha. Agora, então, a conversa é com a galera da opção 2 da Ágata Azul. Vamos lá. O que vem pra você no amor? Qual que é a vibe do love aí, hein? Vamos saber. A situação é a seguinte, vamos por aqui, né? No primeiro momento, vamos por aqui. Se a gente precisar de mais um arcano maior, eu vou colocar, mas vamos por aqui, vamos trabalhar com a energia dos menores, tá? Pra gente compreender o que isso pode representar. De repente você se assustou aí, né? Com essas cartas e eu entendo o seu susto. Porque veio torre, veio justiça e veio morte. Aí você fala, ah, meu Deus, olha aí, né? Vai dar ruim. E eu já tô sentindo, e o tarot tá só confirmando isso pra mim, né? Que vai dar ruim, que a relação vai acabar, que o negócio tá chegando no fim, ou que já foi pro espaço. Calma, gente, tá? Os arcanos maiores estão só abrindo a energia, a gente vai ter toda a percepção dos menores, com baralho cigano, se necessário for eu vou botar mais um maior aqui também pra gente, mas o que eu te falo inicialmente, né? Você está passando por um momento no amor que não é fácil. E você, inclusive, deve estar aqui por isso, né? Porque se tivesse tudo bonito, tudo do seu jeito, você não ia estar perdendo tempo no vídeo de tarô. Você ia estar vivendo lá o que você está buscando viver, né? Então tá ruim a coisa, você sabe disso e você está aqui para tentar entender por quê e como vai ficar, né? Então o tarô nessas cartas indicam, né? Um momento meio tenso para você aí. Na sua relação, dentro daquilo que você espera de alguém, né? O Arcano da Morte fala muito sobre uma conexão que está difícil de acontecer, um momento meio conturbado aqui, né? E você precisando ter calma. A Justiça fala sobre a necessidade da razão passar um pouco à frente da emoção aqui, diante dessas vibrações com as quais você está lidando, tá? É um momento, sim, de uma desconexão, de quando se tenta resolver as coisas com alguém, sabe? Quando você tem aquele assunto mal resolvido com alguém, você vai tentar conversar para resolver o problema e piora. Aí você se arrepende, você pensa assim, se eu soubesse eu tinha ficado na minha, né? Para que eu fui chamar para conversar, tá vendo? Brigamos de novo, piorou o negócio, sabe? Então, olha o que eu tô te falando. Presta atenção. Essa energia tá aqui. E essa é a hora, nas minhas leituras, onde depois eu observo os comentários e eu vejo gente dizer assim, ah, se eu tivesse visto essa leitura antes, né? Porque foi tentar resolver um problema com alguém ali, pela ansiedade, porque quer resolver de qualquer jeito e não tá na hora, você sente que a energia não tá ruim, mas você vai, que a energia tá ruim, mas você vai assim mesmo, e dá ruim mesmo, sabe? E aí eu já várias vezes eu vi nos comentários as pessoas escreverem, caramba, se eu tivesse visto essa leitura antes, né, agora eu já fiz isso, já estraguei tudo. Então você está vendo que a hora é delicada, tá? Por isso, e tem gente que também fala, né? Caramba, eu estava perto de fazer esse movimento, ainda bem que eu
estava na leitura, agora eu vou aguardar um pouco. E aí a pessoa se preserva, né? Tem esses dois lados. Tem gente que já enfiou os pés pelas mãos, e aí, né, infelizmente, enfim, o movimento já foi feito. Mas tem gente que às vezes tá para enfiar os pés pelas mãos e aí recebe o tarô e se poupa de problemas, né? Eu espero que seja esse o seu caso agora, que eu esteja aqui para conseguir te ajudar, porque você está percebendo que não é o momento de tentar negociar, de querer conversar, de querer resolver, não é hora para buscar DR, satisfação, porque pode dar ruim com essas cartas, tá? Então, a justiça, ela pede a razão à frente da emoção exatamente para que você controle os seus impulsos, a sua necessidade emocional de tentar resolver alguma coisa com alguém agora, porque o momento não está muito bom para isso, tá? E a torre e a morte são energias muito fortes de mudanças, de transformações acontecendo também. E diante dessa energia, é muito importante que a gente esteja no nosso lado mais racional da justiça, sabe? Para absorver essas mudanças também, sem que a gente seja tão impactado, né? E aí, esse sentido de mudanças pode favorecer muita gente também, tá? Por quê? Você que está numa piora aí, no relacionamento, na vida amorosa, ou você que está solteira, solteiro, não está rolando nada para o seu lado, se tem uma energia transformadora, é para levar para novos caminhos, é para te mostrar que não fica como está, e nesse caso é bom, né? Tá vendo como não tem carta positiva ou carta negativa, sabe? Essa coisa que às vezes as pessoas tentam, né? Rotular o tarô, essa carta é boa, essa carta é ruim, tudo depende, tudo é contexto, tudo vai de acordo com a pergunta que se fez, com o que está sendo respondido, com o que a gente está visualizando. Tem muitas nuances aí, né? Então, para quem está sentindo a vida totalmente parada no amor, não tá sem ninguém, não tá chovendo na sua horta, não sei quem lá tá afastado, sabe? Aqui tem uma energia muito forte de mudança, e mudança é desejável para você que tá sentindo que a coisa não tá boa pro seu lado, tá? A grande questão aí vem o ponto, são mudanças que você pode causar agora, para deixar mais a seu favor o que você deseja? Não. Se você tentar fazer algo pelas suas próprias mãos, não é muito legal nesse momento, porque a torre mostra a energia da vida acontecendo como ela tem que ser, e não aquilo que a gente causa pelas próprias mãos, tá? É força espiritual, é força maior, é aquilo que não pode ser controlado. Então, para você, é o momento de deixar estar, tá? Porque tem transformações em andamento, e se a coisa está ruim para o seu lado, a energia de transformação ela pode te favorecer. Só que, no meio desse processo, sabe, de a vida recalculando a trajetória, a vida ajeitando o que precisa, a vida com seus próprios mecanismos, se você for a pessoa impulsiva, impaciente, que vai e quer fazer do seu jeito, aí você interfere nessa ação da vida e você acaba estragando tudo, tá? Então, guarda isso, porque tem essa energia de mudanças importantes para você viver no amor. E, diante disso, é hora de calma. E não tenta resolver nada agora, tá? O tarô mostra que a hora não é boa para buscar DR, satisfação, nada disso. Vamos ver agora, né, mais do teor dessas mudanças pela observação dos arcanos menores. O teor de toda essa transformação que a gente está observando aí na sua vida amorosa. Inclusive, né, para você que de repente teria para me dizer assim, Leandro, minha vida amorosa está um caos. Beleza, olha o caos aqui na torre. E o arcano da morte pode ser a conclusão dessa energia caótica, um encerramento. Qual que é o conceito da morte? Morte e renascimento, fim e recomeço, virada de página, fechamento de um ciclo para que outro possa ser vivido, né, com uma energia diferente da atual. Então olha como tem uma força de luz, um favorecimento aqui, né? E talvez você não perceba. O caos que está sendo a sua vida amorosa, tudo aquilo que você tenta resolver e não consegue, tudo que vai tentar conversar de boa vira discussão,
Então essa energia está aqui, diante dela, segura a onda, justiça, hora da razão, tá? Porque a gente tem esse momento passando também. Na morte, o arcano 13 já é aqui uma informação de uma energia em vias de conclusão. Qual energia? Essa, tá? E nesse tarô que eu costumo usar, que você vê bastante nas minhas mãos aqui, eu sempre falo que eu gosto bastante da arte desse arcano 13, porque vem essa foice, né? Com uma energia luminosa, e olha como ela está ali promovendo uma limpeza, né? Onde era um cenário de energia escura, sem vida, e ela está passando, limpando isso, trazendo vida, trazendo uma renovação, né? Ajudando a tirar da frente o que está atrapalhando. Então é esse momento também de limpeza energética acontecendo, de banimento de circunstâncias erradas na sua vida amorosa, que podem estar causando muitos dos desentendimentos também, certo? Vamos lá, vamos observar os arcanos menores. Olha, vem o 4 de copas, que é uma energia de preocupação, né? E também que aponta muito para intrigas que podem ter acontecido. Isso te ajuda muito a entender. E detalhe, a nossa leitura é de previsão amorosa, então previsão envolve o que vai acontecer, as tendências para a vida, só que a gente nunca fala das tendências sem falar também do que está acontecendo. O futuro se faz a partir do presente, então a gente não pode pular o presente para falar do futuro, concorda? Então, portanto, tem também o trabalho do tarô aqui realizado no sentido de te ajudar a entender o que está acontecendo. E se você não percebeu, isso está rolando na mesa, né? E aí, para você, por exemplo, que mantém uma relação, ou que está com alguém, ou pelo menos estava, né? E tudo de boa, e sabe aquela impressão de que de repente descambou? Aí fica muito daquela sensação de, poxa, do nada a pessoa mudou comigo. Olha por quê, né? Pode ter alguém aí que falou pelas costas, certo? O 4 de copas, nesse tarô aqui, o 4 de copas envolve muito da energia de preocupação, e muitas vezes, né? O 4 ele pode falar pelo número, pela força do número, de algo estável, firme, ou também de algo estagnado, né? De uma energia estagnada. Sendo copas com a força emocional, junto com a torre, a gente percebe, né? Uma energia afetiva meio travada, sem conseguir fluir, tá? Então, preocupações e intrigas, esse tarot traz essa informação para nós. Então, assim, por que você estava numa boa com alguém e de repente, sabe, a pessoa mudou e começou a te evitar, te despistar, mudou a energia, começou a dar desculpa para não te encontrar? Por quê? Teve alguém que pode ter falado alguma besteira aí, sabe? E isso causou um problema mesmo na sua vida, tá? Então esse 4 de copas, ele não vem como previsão, ele vem na energia presente para te ajudar a entender um pouco das coisas que rolaram aí, tá? Só que no próprio arcano maior que nós temos na sequência, que já estava aberto, nós temos a força da justiça, sabe? A justiça é a justiça divina, é aquilo que é correto, é você buscando viver o que tem merecimento, tá? Então a gente percebe agora, né, o porquê também dessa desconexão, de ser difícil conversar, porque rolou intriga, pode ter fofoca que atrapalhou aí, sabe, o andamento das coisas, e tá meio essa energia no ar. No meio disso, às vezes você vai ali para tentar esclarecer alguma coisa, e aí na visão de quem você gosta e que pode ter ouvido uma besteira de alguém, porque tem energia de intriga, de fofoca aqui, vai parecer que então procede o que foi falado sobre você e que você parece que está querendo se defender, sabe? Aí é onde acaba piorando as coisas. Então, não faça nada agora. Confia na vida, no que está sendo desenrolado aqui, ó, porque tem justiça divina, tem merecimento no que você busca viver. Então é hora de você colocar a razão à frente da emoção para não querer, sabe, não querer resolver a vida hoje, para você não ser uma pessoa impulsiva, né? Confia na vida, tá? Eu gostei muito do 6 de espadas, que vem aqui entrando exatamente na força da justiça, porque o 6 de espadas também é um arcano de justiça, de consciência, sabe? De assuntos que podem ser esclarecidos, onde se consegue sair do meio de uma confusão e pensar direito,
enxergar melhor a situação. Então tem muito aqui de uma energia de mal entendido, sabe? Que pode ter rolado para o seu lado, mas que está perto de ser esclarecido. Então não faz nada agora, não tenta resolver nada pelas suas mãos. A vida está se transformando, tem limpeza acontecendo, tem merecimento no que você busca viver, tá? E o terceiro arcano que vem aqui é um 8 de espadas, que é toda a angústia, né, que está acontecendo, que está vibrando aqui nessa energia da morte, tá? E também um arcano que fala de interferência externa, sabe? De gente que meteu a mão na sua vida. E isso às vezes pode ser por inveja, por gente que pode disputar, rivalizar com você, querer te tirar do caminho. Então, o tarot está dando essas energias aqui, tá? Só que a gente percebe o quê? Essa situação prevalece, né, da confusão pela qual você está passando, das dificuldades agora? Não, o espiritual está cuidando aí, ó. Então, falei para você que talvez eu iria tirar um arcano maior adicional. Tá aí, tá na mesa. Confia no espiritual. Você tem aqui essa proteção, tem justiça e merecimento no que você busca viver, tem mal entendido que está perto de ser esclarecido. Então, não tenta resolver agora. E não cai na pilha, sabe, de quem de repente te provocou, nessa energia de disputa, de rivalidade, sabe? Talvez tenha acontecido de quem você gosta se afastar e você tomar um impacto grande no emocional por causa disso e ficar tentando entender o porquê. E quanto menos você consegue saber, mais você vai tentar apurar os fatos e mais movimentos você faz e mais você atrapalha as circunstâncias, né? Então assim, o que não foi causado por você, a sua consciência está de boa, deixa estar, ok? A gente vê o espiritual cuidando aqui, né? E você prevalecendo. Então para quem está em uma relação e percebeu essas coisas acontecerem, se tranquiliza. Qual é o desfecho, qual é o desenrolar aqui? É tudo se esclarecer, tá? Então você não está precisando tomar medidas agora, ter que fazer isso ou aquilo. Deixa a vida, tá? Deixa a vida acontecer aí. Lembra que eu falei desses dois arcanos que trazem uma energia muito forte de transformação, né? De as coisas não ficando como estão? Então, exatamente essas circunstâncias sendo transformadas, exatamente das duas cartas que mostraram essa participação negativa de pessoas de fora, né? De gente metendo a colher na sua relação, de intrigas, de fofoca, de interferência. Então, essas energias sendo transmutadas, tá? Justamente por essa força de justiça que está aqui, eu até vou te deixar ver direitinho, ó, porque temos o arcano maior da justiça, e eu falei para você que o 6 de espadas está escrito aqui também, olha, justiça, nele, um estado maior de consciência, do que é correto, de reparações, sabe? E com o arcano complementar aqui, que foi o Papa, é a proteção espiritual, é a espiritualidade, sabe? Sem desamparar, assistindo isso daqui, para que as coisas se resolvam. Mas não é do seu jeito, não é pelas suas próprias mãos, não é na hora que você quer. Aí é a parte onde a gente tem que ter justamente a razão da justiça passando à frente da emoção, para a gente confiar no espiritual e não precipitar os movimentos, né? Às vezes, quando a coisa está ali meio atrapalhada, meio confusa, quanto mais a gente tenta fazer para resolver, mais a gente piora o quadro. Então tem hora que a gente tem que sair fora um pouco e deixar a vida fazer os próprios caminhos. É essa a hora para você, tá? Então tudo isso ajuda muito na percepção para quem está em um relacionamento, para quem está vivendo esse tipo de dificuldade, né? E para você que é a pessoa solteira, o que essas cartas comunicam aqui? Uma transformação de vida para você, né? Com um novo ciclo. E eu diria que o principal arcano da mesa, para você que for a pessoa solteira, é exatamente o arcano da morte, que comunica aqui você num momento, numa fase de vida, de uma transição, de um fechamento de ciclo, onde também cabe a você, né, banir certas energias, emoções, pensamentos, saber deixar para trás o que precisa pertencer ao passado, para que você possa se colocar em um novo ciclo que está abrindo aí, né?
Então é essa força aqui, ó, de escuridão, sem vida, né, sendo trabalhada pela foice luminosa que vem gerando vida, mostrando você numa nova etapa, numa chance de recomeçar no amor, de experimentar um ciclo diferente. E por que que eu falo que para você, agora essa parte da mensagem é mais para você que está solteira, que está solteiro. Por que que eu falo da importância de você saber fechar portas do passado, né? Vencer ciclos, deixar no passado o que precisa pertencer ao passado para você seguir. Porque esse 8 de espadas mostra aí você, né, com certos pensamentos que não vem te ajudando muito, remoendo muitas coisas, sabe? Daquilo que já aconteceu, do que não deu certo, porque o ex isso, a ex aquilo, enfim, e porque a minha vida é sempre assim, não sei o quê. Então tem que dar uma limpada, sabe? Nessa energia mental aqui de pensamentos intrusivos, para que você possa realmente viver um novo ciclo aí, tá? E o que que eu poderia te sugerir aqui, né? Até vamos colocar uma dica de uma prática mágica, uma prática ritualística para você, né? Você sente essa necessidade, você se identifica nisso, você é a pessoa solteira, quer um novo amor, mas ao mesmo tempo você sabe que a sua cabeça fica jogando contra mesmo, que são muitos pensamentos intrusivos, muito das suas experiências negativas que ficam te revisitando, te assombrando. Então, um banimento dessas energias seria legal para você? O que você pode fazer? Acende uma vela violeta na lua minguante, né? E faz uma oração ali, nessa hora, com as palavras que vierem do seu coração, pedindo, sabe, buscando uma conexão espiritual conforme a sua devoção, uma divindade, sabe, ou guia espiritual, enfim, você, conforme a sua religiosidade, né, nesse momento, acende a vela violeta na lua minguante e pede, né, essa limpeza para o seu campo energético, que as energias negativas possam ser banidas da sua vida, que você possa se desprender de maus pensamentos, se ver livre dessas energias, que toda essa limpeza aconteça, né, para que você possa viver o novo, tá? E aí, virou da lua minguante para a lua nova, aí você acende uma vela branca e você faz uma nova oração ali, como quem está se colocando para o novo, como quem quer viver um outro ciclo de vida, reescrever a sua história. Você fechou portas para o passado, você está se abrindo a novas possibilidades, tá? Então, são 2 momentos ritualísticos para você fechar uma porta do passado na lua minguante e abrir uma porta diante das novas possibilidades na lua nova, né? Então você está trabalhando ali com magia das cores, com o elemento fogo, magia das velas, você está no momento de concentração com a sua oração e você está também colocando na sua magia a força lunar, né? Então se você acha que só pelo pensamento, né, é difícil fazer isso, porque falar é fácil, mas fazer é difícil, é na magia que você pode ter uma ajuda, sabe? Para mudar essa energia no seu ser. Tá dada a dica aí para você, ok? Vamos concluir com o baralho... Opa! Vamos concluir com o baralho cigano então, gente. Rapidão aqui, uma mensagem do baralho cigano para você. Temos o urso. E o urso é uma carta que vai muito ao encontro da mensagem do tarô, com toda essa interferência externa de gente de fora que andou atrapalhando as suas intenções com alguém aí, porque o urso é a inveja, tá? No urso pode estar muito dessa força de intriga, de fofoca, porque a inveja é a falsidade, a gente que está perto, que parece te querer bem, mas pelas suas costas é aquilo, né? Então o urso está aí. Mas a sua sorte está aqui, olha, o trevo, uma carta de uma energia muito boa para os seus caminhos, junto com o cavaleiro, que precisa ter, o andamento terá. Então essa situação aqui, né, de gente que te despistou, porque, pô, ficou um comentário aí, tem um mal entendido rolando, a gente viu que a espiritualidade está amparando, né, para que a justiça se faça, para que tudo se esclareça, se resolva. Então a pessoa que está ali meio distante de você agora, tem procura, tem um movimento para acontecer aqui, a partir dos esclarecimentos que se farão, tá? E aí a carta dos pássaros é uma carta de alegrias, de boa energia de convivência, né?
Até porque aquilo que você busca viver com alguém, como nós falamos, né? Se estava a justiça aqui já falando que tem um merecimento, né? Vem a carta das estrelas no baralho cigano, que pode até mesmo falar, apontar para algo que faça sentido de acordo com a ideia do destino, de experiência importante para ambas as partes, sabe? A coisa de estar escrito nas estrelas, né? Predestinado. Então, caminhos que não se cruzam por acaso. Às vezes, alguns percalços ali, é verdade, mas tudo se ajeita, tudo se resolve, né? E a gente vê uma única carta no baralho cigano, que foi mais complicada, que é o urso, e que confirma toda essa situação aqui que nós conversamos no tarô. E depois o desenvolvimento da mensagem, como nós vimos no próprio tarô, essa situação se esclarecer, mal entendido que se desfaz, né? O desenvolvimento da mensagem do baralho cigano vai todo nessa direção, com a sorte a seu favor, o cavaleiro, que é a movimentação dos seus caminhos no amor, procura uma energia de movimento aqui, né? Uma boa companhia na carta dos pássaros, uma troca energética positiva, e as estrelas, né? Com aquilo que realmente faz sentido com a ideia, de acordo com a ideia do destino, que não tem a ver com acaso, e a carta das estrelas, que também é uma carta de proteção espiritual, assim como nós vimos no tarô já pelo Papa, tá? Então você tem os seus caminhos aqui sendo protegidos, então não se desespera agora com o que está dando errado, com o que você sente estar dando errado, porque aí você vai querer resolver do seu jeito e vai dar ruim, aquilo que eu falei lá no começo, sabe? Das pessoas que às vezes estão nessa angústia porque tem uma situação esquisita e quer resolver e vai pela ansiedade e vai tentar conversar na hora errada e piora o problema. Lembra que eu falei isso lá no começo? Que aí tem gente que vem para a leitura e que já fez o movimento e depois vem nos comentários e fala, se eu tivesse visto antes. Assim como tem gente que está pensando em fazer isso, pegou a leitura e consegue fazer valer a orientação do tarô e se poupar, né, de uma nova briga, de uma discussão ali que poderia ser evitada. Deixa a coisa andar, né? A gente tem boas perspectivas aqui. Pra gente solteira é o seguinte, galera. Então essas cartas aqui do baralho cigano falam da sua sorte no amor, né? E gente no seu caminho, o cavaleiro é isso, é pretendente que vem aí, que conecta uma energia boa para viver a dois, né? E de repente, olha, né, você conhece alguém, fica ali querendo saber como é que vai ser, às vezes entra numa relação como quem não espera muito e pode ter um desenvolvimento muito bom aqui com a carta das estrelas, né? Essa carta informando para você, sendo a pessoa solteira agora, que gente que cruza o seu caminho, com quem vai bater uma vibe aí, não é por acaso não. Força do destino que pode estar participando, né? Ajudando pessoas que precisam se cruzar, se cruzando mesmo, né? Para criarem as suas possibilidades, tá? Então, muito indo por aí. E essa foi a leitura para você das nossas previsões amorosas, trazendo também todo o entendimento necessário ao presente. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino. Mais sobre o meu trabalho aí na descrição, né? Você que está precisando de uma informação ali mais dentro da sua energia, você que quer estudar, Rede Vizinha está aí, enfim, acessa aí a descrição do vídeo, confira as informações. Gratidão pela sua presença, um beijo, um abraço, até a próxima.